Estamos ao vivo. Aleluia. A paz do Senhor, meu querido, meus queridos e amados irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, enfim. Estamos aqui mais um dia, mais uma célula. Eu convido você a ficar até o final. Nos assiste que Deus vai falar no nosso coração através da palavra dele. Aleluia. E por enquanto vamos adorar o Senhor. Amém? Você possa abrir teu coração esta noite, adorar a Deus, esquecer teus problemas, porque a solução do teu problema se encontra em Jesus. Amém.
batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Diga para o Senhor, Santo Deus, vem sobre nós o teu Espírito, ó Pai. Nos batiza e nos purifica de tudo que não provém de ti, Senhor. Nos fortaleça na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Alguém vai ter oportunidade? Depois. Por algum?
Você acha que não, mas ele sempre nunca te abandonará. Você busca a face dele, você clama a ele, ele te responde. Ele entra com as providências, ele sabe a tua necessidade, as tuas causas, as tuas aflições, a tua necessidade. Nós abandonamos ele, mas ele nunca nos abandona. Eu sei que sempre estás comigo. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Todas as coisas cooperam
Depois sou eu. Deixa eu pegar o melhor. Boa noite a todos, né? Boa noite. Paz. Deixa eu concluir aqui pra você. Pode deixar aí, velho. Vai ser 1 Coríntios 12, 26, que diz: de maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é errado, todos os membros reconhecem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A gente, eu sempre falo isso, a gente sempre quer ser o melhor, maior do que os outros dentro da igreja. A gente sempre quer ter o poder, quer ter a glória, quer ter a fama. Mas a gente esquece disso aqui. Para que não haja divisão. Mas antes, 25, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. A igreja, sempre quando as pessoas querem se tornar melhores que as outras, elas sempre vão em outra direção. Lembrando que quando veio o Espírito Santo, em Atos 2, a igreja, Pedro começou a ter poder e fazer o Ananias morrer lá porque desviou o dinheiro da igreja com o dinheiro dos terrenos lá. Aí começou a andar de um jeito que perdeu o foco. Aí você está dizendo que a igreja primitiva perdeu o foco. Perdeu o foco. A igreja primitiva perdeu o foco. Quando eles receberam poder, eles não tiveram controle. Tanto quando eu falo que quando Pedro foi capturado, foi preso, a igreja primitiva não teve fé que Deus poderia resgatar Pedro da prisão. Eles estavam orando, mas não tinha fé nenhuma. Por quê? Porque foi atribuído que os discípulos tinham o poder. Os discípulos eram superiores. E não que todos eram iguais. Quando Paulo se levantou contra a igreja, os mesmos valentes de Deus, que tinham o poder de matar os outros, o poder do Espírito Santo, como Pedro fez, ficaram com medo e começaram a recuar. E a igreja começou a definhar a igreja. Então, Deus teve que usar Paulo, alguém de fora, para botar a igreja no rumo. Isso também conta no dia de hoje. Quando o teu pastor começa a destruir a sua igreja por achar aquele altar, por tomar decisão errada, Deus vem assim, vai colocar alguém de fora para mudar as coisas. Assim foi com a igreja. E Paulo escreveu aqui que todos nós, até o que tem menos honra, que ele está dizendo no, deixa eu ver aqui o versículo, que ele diz que tem menos honra, 23, e nós reputamos como serem menos honrosos no corpo aqueles irmãozinhos pequenos, e eles nós honramos muito mais. Ou seja, a pessoa que, a pequenina da igreja, que às vezes não engana nada, a gente tem que ter mais honra para ela também não se ligar à fé, honra muito mais. E aos que nós mesmos, decorosos, damos muito mais honra. Porque os 24 que estão em nós são maiores, não tem certeza disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Ou seja, todos nós somos importantes. Todos nós. Por que eu falo que Deus levantou Paulo para mudar os conselhos da igreja? Porque a igreja está indo para o caminho. A igreja conseguiu quase ser derrotada por um homem só. Um homem se levantou para fechar as igrejas com o Espírito Santo, que ressuscitava morto, que fazia as maravilhas na sua maior intensidade, e é separada por um homem só. E Deus usou esse homem para converter as almas até hoje. Hoje, Paulo está ganhando almas. Quando a gente lê um texto desse e ganha alguém para Jesus, Paulo ganha uma coroa no céu. Por quê? Porque é assim que Deus faz. E nós ficamos brincando, porque nós temos uma posição maior. Uma vez, quando eu era menor, teve uma confusão na igreja porque eu era adolescente, e veio uma pessoa para mim e foi tipo me expulsar. Eu não estava nem na confusão, porque ele era obreiro de autoridade. Não existe esse negócio de autoridade. Essa hierarquia é nossa. O desejo de Paulo é que todos nós, de Cristo também, somos um corpo. Nós temos apenas um pastor, que será o supremo pastor. No céu não vai haver o lugar para os bispos, para os pastores, para os padres, seja o que for, para os apóstolos, não. Todos nós somos igreja. Nós temos um rei, a gente participa de um reinado. O reinado, nós somos o quê? Súditos, né? Do reinado. E nós temos um rei. Por isso que às vezes as coisas não acontecem.
Porque nós estamos preocupados em saber a Bíblia, nós estamos preocupados em falar bonito, mas não estamos preocupados em dar honra ao menor que está na igreja. Às vezes que a pessoa entra lá e você já chama ele de desviado, sem conhecer a conduta ou a história daquela pessoa. Então, essa papo da hoje, saudação, né? Então é isso. Amém. Vem aqui, tá bom. Tá. A paz para todos. A paz para quem está me assistindo. Certo? Cara, é uma coisa que eu sempre falo. A igreja, ela tem que parar com o estrelismo. Não é a pessoa. A pessoa tem que buscar a presença. Porque isso aqui, ó, é carne. Um dia a pessoa vai morrer, vai ser esquecida pelos homens. A gente vê quantas pessoas nesse século, por exemplo, recentemente morreu o cara que escreveu o Evangelho do Fogo, O Reinhard Bonk. Reinhard Bonk. Alguém que conhece Reinhard Bonk? Mas ele foi um dos maiores evangelistas do século XX. Até foi um dos maiores ganhadores de alma. Por quê? Porque a pessoa, não importa o que você faz para Deus. Hoje as pessoas podem chegar e falar assim, cara, aquele cara é ungido. Aquele cara é profeta. Mas um dia aquele cara vai morrer e ninguém vai lembrar dele. Por que eu estou falando isso? Porque o meu irmão está falando aqui. As pessoas estão muito preocupadas com a unção ou conhecimento. Não para fazer a obra de Deus às vezes, mas para ser mais que os outros. Já conheci na minha vida algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho meu canal no YouTube. Os caras mandam cara regada para mim assim, falando assim para mim: você tem que estudar. Você tem que estudar. Aí escreve com erro de português, você tem que estudar. Mas criar um canal no YouTube para fazer alguma coisa para Deus não quer fazer. Mas quer criticar. Por quê? Ele não está preocupado em fazer a coisa de Deus. Ele está preocupado em querer ser o bambambam. Amém? E uma coisa eu falo sem medo de errar. Conhecimento de Bíblia não é a mesma coisa que conhecimento de Deus. Não é. Os quakers, eles falavam que a Bíblia testifica Jesus. É um testemunho de Jesus. Mas você não vai conhecer Jesus porque vai ler a Bíblia, não. Você vai conhecer o lado histórico, mas o lado pessoal é na oração. Amém. Por exemplo, tu pega um autor aí, qualquer livro, tu lê a biografia dele, sei tudo sobre ele. Aí você fala com ele no telefone, é outra pessoa. Você vê ele pessoalmente, mas a tua biografia é outra pessoa. Deus também é uma pessoa. E é da mesma forma. Quando você começar a entender que Deus está além da Bíblia, muita coisa você vai aprender. E não é com os homens não, é com Ele. Amém? Vou abrir um texto aqui de... Vou abrir o Apocalipse. Vou ler Apocalipse, acho que é 20. 20, Apocalipse 20. Vou ler do 1... Vou ler do 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo. E ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. A gente estudando esse texto, a gente sabe o quê? Que durante 1000 anos, Satanás vai ficar preso no abismo. Amém? Uhum. E na Terra vai acontecer o que a gente chama de reinado milenar. O que os testemunhos de Jeová prega, que vai ter uma terra bonita, que os animais não vão comer os outros, não é o reinado de Jeová, é o reinado milenar. Mas por que eu quero citar sobre a chave do abismo? Igual a gente está falando aqui na lição quinta-feira, muita coisa a gente aprende na igreja e a gente não pesquisa. Aí sempre me ensinaram o seguinte,
Que Jesus foi até o inferno tomar a chave da mão do diabo, a chave da morte e do inferno. Mas não tem uma passagem na Bíblia que Jesus fez, que Satanás tinha a chave do inferno ou a chave da morte. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que Jesus foi ao inferno para tomar a chave dele. Não tem. É como também dizem sobre Lúcifer. Não, não sei se eu lembro dessa história. A gente aprendeu na igreja. Não, que Lúcifer, ele era regente do coral celestial. Aí as pessoas adoravam a Deus, aí ele viu e aí ele quis se rebelar contra Deus. Que o Lúcifer é o nome do diabo. Cara, mas onde está a Bíblia? Onde está isso na Bíblia? A gente tem que aprender o seguinte: analisar tudo. Com o povo, a gente perece por quê? Porque falta o conhecimento. Falta o conhecimento por quê? Porque muitas vezes o líder não quer passar o conhecimento. Amém? E que a gente não seja vítima. Não seja vítima disso. Amém? Hoje nós temos a internet. Nós temos o Google. Temos um monte de material para a gente pesquisar, para a gente estudar. Você não precisa nem gastar dinheiro com livro. Amém? Vamos nos fortalecer. Amém? E evitar de cair em papo de pastor. Por exemplo, ou essa que eu falei da chave do inferno. Cara, eu nunca vi isso na Bíblia. Mas isso e outras histórias que a gente vai ouvir. Amém? Então, eu quero agradecer essa palavra. Amém. 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 Fica aí. Não, foi aí, pô. Amém. Soberano Deus e Pai, chegou agora um momento da tua palavra, Senhor. Tu colocaste no meu coração, Senhor. Usa-me como canal de bênção para aqueles que nos assistem aqui, que nos ouvem, Senhor. Que eu não venha falando de mim, Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer, ó Pai. Usa a minha boca como canal de bênção, Senhor, porque a obra é tua, a palavra é tua, Senhor. Que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra está em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Lê do 1 ao 11. É como meu filho estava falando aqui, que todos somos iguais. Nós todos somos justificados em Cristo. E Deus não fez exceção de pessoas ali. Deus não discriminou esse ou aquele. Nós todos somos iguais perante a Deus. Independente de crença, profissão. Então, o nosso Deus, ele é simples, humilde e nos ensina a ser assim também. Então, Romanos 5 diz assim a palavra do Senhor. Justificação pela fé com Deus. Pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por algum justo, pois poderá ser que pelo bom alguém... Pois será que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, Amém. Muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Ó Deus poderoso, aqui está a tua palavra. Como eu falei, Senhor, usa-me pelo canal de bênção, pelas 15 pessoas que nos assistem, Senhor, pelas redes sociais, pelo mundo, Senhor, em nome de Jesus. Fale aos nossos corações, Senhor. Então, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos justificados. E até para quem... Eu sou assim, quando eu vou fazer alguma ministração, qualquer palavra que chama atenção, assim, que traz uma dificuldade, eu gosto de dar a interpretação, porque eu era assim, como se tinha as pregações de pastores aí, que muitos falam e não traz a tradução da palavra. E às vezes a gente fica confuso por não saber o que significa aquela palavra. Embora aquelas palavras não sejam tão... Mas mesmo assim eu... Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança na glória de Deus. Nos gloriamos. Não é glória para nós. Nós nos gloriamos. Não é isso. Nos gloriamos quer dizer, nos alegramos, né? Nos orgulhamos. Mas o que tem orgulho a ver com alegria? Tem, porque às vezes você está orgulhoso com alguma coisa, ou algo que alguém fez da tua família, um filho, um amigo, enfim. Você fica feliz, fica orgulhoso. Então aquilo traz alegria. Então na pesquisa que eu fiz, nos gloriamos, quer dizer, nos orgulhamos e nos alegramos com a justificação que Deus fez através de Jesus. Porque Deus disse que olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Ué, não tinha um justo sequer? Então, por isso, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Deus se sentia irado, né? E por isso Deus nos justificou através de Jesus. Então nós estamos nos tornando justos diante de Deus, apesar de ser pecador. Por quê? Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. Então ele nos purificou diante de Satanás. Porque Satanás, ele não pode fazer nada contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele nos atinge. A maneira dele atingir Deus é nos atingir pelo amor que Deus tem por nós, a ponto de dar o teu Filho para nos justificar e nos livrar do jugo de Satanás. Então, como Satanás não tem poder sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele nos atinge porque sabe que Deus nos ama. Sabe que Jesus deu a vida por nós para nos libertar do jugo dele. Amém? Deu para entender? Amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Às vezes a gente diz assim, Senhor, me dá paciência para me aturar. Quando você faz isso, você está pedindo luta. Você pede paciência a Deus, você está pedindo luta. Mas no caso da paciência aqui é diferente, né? E não somente isso, nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação nos produz paciência. Paciência significa resistência. A gente fica resistindo, aquilo nos fortalecendo, porque à medida que a gente vai sendo tratado por Deus, Ele vai nos dando experiência, vai nos fortalecendo. Porque se a gente entrar na presença de Deus e continuar a mesma coisa, não. Por isso que nós temos que entrar na presença de Deus, aceitar Jesus como Senhor Salvador de sua vida, porque dali em diante nós vamos ser moldados, transformados, fortalecidos através de Jesus, através da palavra do Senhor, como Ele nos ensina. Amém? Então, precisamos de mudança a todo instante, precisamos de conserto todos os dias na presença do Senhor. Porque Jesus diz, venha como estás. Que eu xingo, que eu falo. Jesus fala, venha como está. Entendeu? As pessoas estão preocupadas na igreja, como meus filhos falam aqui, mas estão preocupadas com roupa bonita, estão preocupados se entra alguém na igreja com um pouquinho de humildade,
né, uma roupinha humilde, rasgada, o nego já quer criticar. Parece que é um desfile de moda nas igrejas. Um está vigiando, o outro não está apontando o dedo para o outro. Deus não está nem para isso. Deus, ele veio até para os humildes, para você ver que ele mesmo diz que os ricos não entrarão no reino do céu, por causa do ego, do dinheiro. Entendeu? Deus está sempre... Veio pelos humildes, beijou os pés, lavou os pés dos discípulos, demonstrando humildade. E ele sendo Deus. E nós conseguimos, às vezes, como eu falando aqui, um cargozinho na igreja ou um cargozinho numa empresa, achamos, já levantamos o peito, o pescoço, achando que é o tal. Para Deus, não está valendo de nada. Nada, nada. E Deus, ele não está preocupado com ele, exalta ele abate os soberbos, ele exalta os que se humilham. Amém? Amém. Então diz aqui, a paciência e na semente, e não somente isso, mas também na glória na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência a esperança. Porque se a gente está com Deus, ou como Deus diz na palavra dele, que nós somos mais que vitoriosos, as pessoas devem se acomodar para não, Deus diz que eu sou mais vitorioso, então não tem que fazer nada, não, muito pelo contrário. As lutas, aflições, como diz aqui, tribulações, vêm para a gente aprender, para a gente se fortalecer, para a gente não desanimar, porque é aí que Deus vai trabalhar na nossa vida. Porque nós temos que adquirir experiências de vida, experiência para os nossos filhos, nossos netos, e a experiência só vem através de luta e tribulações. Entendeu? Porque se tiver tudo bem, eu não quero nem saber, está tudo jóia, tudo bem, não quero nem saber de Deus, na verdade. Mas Deus é tão sábio que Ele permite que as lutas e aflições venham, porque a vida em si, depois que Adão pecou no jardim do Éden, o pecado nasceu. Nós se tornamos pecador através do pecado de Adão. Então o pecado, ele traz morte, ele traz lutas. E por isso a gente tem que estar na presença de Deus justamente para nos fortalecer, porque nunca vamos deixar de ser pecador, mas vamos parar de pecar. Pelo menos diminuir. Que Deus nos ensina isso. Então, a tribulação, as lutas, nós temos que dar glória a Deus, como diz o louvor aqui. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Amém. Porque quando você ama Deus, que nem nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui por quê? Porque amamos Deus. E se não tivesse amamos, se a gente não amasse Deus, não estava aqui. Né? Então, é isso que Deus nos quer. E Deus permite que as tribulações venham, não para nos castigar, não para nos fazer sofrer, não para nos dar amadurecimento, para nos dar equilíbrio, para nos dar maturidade, para nos dar experiência, para nos dar sabedoria, porque as lutas sempre virão, independente de você ter Deus ou não, sempre virão. Mas como nós temos Deus, clamamos a Ele e nos responde. Amém. Ele não nos abandona. Os ímpios se desesperam, alguns tiram até a sua própria vida, mas nós não. Nós sabemos que temos um Deus maravilhoso, nós sabemos, seguimos o caminho do Senhor, então nós vamos botar joelho no chão, nós vamos orar, vamos buscar, vamos pedir que os irmãos nos ajudem em oração, vamos fazer uma reunião que nem essa hoje daqui, e Deus opera, porque é isso que o reino de Deus quer de nós. Não quer que cheguemos, aceitei Jesus, pô, não é isso. Deus quer que nós tenhamos comunhão, Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele, porque Ele veio para ter comunhão com o homem, para ter aliança com o homem. E a esperança, 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que depois que Deus nos justificou diante de Deus, de Jesus, nós temos que crer que fomos justificados através de Jesus. E isso nos conciliou de novo com Deus. Amém. Porque Deus, como eu falei, Ele disse que não havia, olhava de cima, não tinha um justo sequer, que aquilo magoava, que entristecia Deus, porque não foi para isso que nós fomos criados. Como eu falei, fomos criados para ter aliança, comunhão, diálogo com Deus. E muitas das vezes a gente não reconhece isso, não reconhece o que Jesus fez na cruz por nós.
E quando a gente não reconhece, quando a gente não faz isso com reconhecimento, a gente está desprezando o que Deus fez na cruz por nós. Não estamos valorizando o que Deus fez por nós. Aquilo que Jesus fez por nós, quando a gente não reconhece, quando a gente não procura tomar atitude que agrada o Senhor pela morte dele na cruz, pela justificação que ele nos deu, se torna inútil o que ele fez por nós. Por nós, aquele que não segue, que eu estou falando. Aquele que segue a Jesus, não. O que Jesus fez por nós na cruz, nós estamos sempre reconhecendo. Nós estamos nos esforçando, embora seja pecador, nós estamos sempre nos esforçando para seguir o caminho que Deus nos ensina, que Deus nos fala, que Deus nos mostra. Mas aquele que despreza, para ele Jesus foi em vão morrer na cruz. Ele não foi justificado, porque ele não crê. Embora Deus fez isso por toda a raça humana. Até para aqueles que estavam lá crucificando, chicoteando ele. Amém? Amém. E a esperança, quando Deus dá paciência, que é fortalecimento, vem a experiência, que como eu já falei, e a experiência é a esperança. Porque quando você se fortalece através da experiência, você tem esperança. Porque Deus colocou amor no nosso coração. E nós aprendemos que para conseguirmos algo na nossa vida, temos que ter esperança. E esperança onde? Em Deus. Porque só em Deus nós conseguimos todas as coisas. Amém. Muitas das vezes a gente acha que conseguiu porque estudou. Não, nós fizemos a nossa parte. Mas a gente consegue porque a gente faz a nossa parte. Mas mesmo você estudando, mesmo você se formando, se não for da vontade de Deus, meu filho, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. E a gente acha às vezes que é por nossa força. Como meu filho falou aqui, o povo parece falta de conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento, não é só de Bíblia, não. Você tem que estudar mesmo, você tem que, entendeu? Mas isso não quer dizer que você vai ser o maioral, que você vai ser melhor que os outros. Não. Você vai estar lutando para você ter uma condição de vida melhor. E Deus é que vai te fortalecer, Deus que vai abrir as portas, Deus que vai ver que você se esforçou. Eu costumo dizer que eu conheço alguns colegas que acham que aceitou Jesus, aí tem que ficar em casa, não precisa mandar currículo, não precisa fazer nada. Eu falei, cara, você está pensando assim, tu vai ficar em casa o dia todo, aí todo dia, do ano todo. E Deus não vai mover uma palha. Mas, cara, o que Deus faz é o que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, Ele não vai fazer. Então, o que você pode fazer, mandar um currículo, Deus não vai fazer para você, não. Ir lá, acordar de madrugada, enfrentar uma fila, um emprego, Deus não vai fazer isso, não, meu irmão. Ele vai ver o teu esforço, Ele reconhece, Ele quer que a gente tome atitude. Porque muitas vezes nós perdemos a bênção porque não tomamos atitude, achando que Deus tem que fazer tudo. Mas Deus, Ele só faz o que o homem não pode fazer. O que o homem pode fazer, Ele nunca vai fazer, meu irmão. Não vem com esse negócio que meu Deus, não vai fazer. Ele não teve pena do filho dele quando falou, pai, por que me abandonaste? Ele não teve pena. Vai ter pena de mim e você? Porque eu não quero acordar cedo para ir numa fila, porque eu não quero mandar um currículo? Vai ficar lá. Ele mesmo fala na Bíblia, na palavra dele, que ele não gosta de preguiçoso. E um cara que faz isso é preguiçoso. Então não está nos propósitos de Deus, não está agradando ao Senhor. Então, a paciência é para nos fortalecer, nos traz a experiência, a esperança. Porque a esperança, se a gente não tiver esperança, a gente não vive mesmo. A gente tem que ter esperança em algo. Eu quero fazer aquilo, eu quero entrar naquela empresa, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo. Você tem que ter uma esperança de vida. Se você não tiver esperança para nada, então você está vegetando. Então Deus nos ensina nessa palavra, porque Ele vai nos trazer experiência, paciência, nos fortalecer. E através disso, da paciência e da experiência, vai nos dar esperança para a gente continuar lutando, perseverando, né? E fazendo a vontade do Senhor na nossa vida. Porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus se justificou na cruz por nossos erros, diante de Deus ali, em relação a Satanás, nós éramos inocentes. Como já falei. Mas ainda olhou assim, não disse que não tem um justo sequer. Não tem. Mas por quê? Porque, como eu falei, ele não tem como agradar
não tem como afetar o Espírito Santo, Deus e Jesus, então ele nos atinge, porque o amor de Deus e Jesus por nós é grande. Então a maneira de atingir Deus é nos prejudicando, é nos fazendo sofrer, passar, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E ele quer matar a gente, ele quer matar nossa comunhão com Deus, ele quer nos afastar da presença do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, nos fortalecendo na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, aprendendo mais com o Senhor, orando, justamente para a gente não dar brecha, não permitir que o inimigo entre para matar, roubar e destruir a nossa casa, a nossa família. Amém. Aleluia. Então a esperança não traz confusão, porque depois que Jesus foi justificado por nós na cruz, né, nós já atingimos a comunhão, como vai falar aqui no outro versículo, mais tarde, voltamos à comunhão, à aliança com Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelo ímpio. O ímpio éramos nós, que não tinha Jesus, não conhecia, éramos pecadores, vivíamos no pecado, então a gente era um ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? O que Jesus está dizendo aqui, não entender? Porque as pessoas às vezes querem procurar fazer as coisas, morrer por um justo, por uma pessoa que é honesta, por uma pessoa que é batalhadora, por uma pessoa que tem caráter. Não é justo porque aceitou Jesus. Justo para si mesmo, como homem, com caráter, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa honesta de caráter, né? Uma pessoa direita, que quer as coisas tudo correto. Entendeu? Então, pois poderá ser que alguém, pelo bom, alguém ouse morrer? O que ele está dizendo aqui? Que ele, quando foi morrer na cruz para nos justificar, ele não estava preocupado em quem era bom, quem era ruim, quem era honesto, quem era justo, quem não era. Ele morreu por todos nós, independente dos nossos defeitos. Ele não escolheu, não, você é assim, você está muito ruim, não vou morrer por você, não, você... Não. Então ele está dizendo aqui, será que tem alguém que vai morrer por justo? Por algum justo, porque ele é justo, porque ele é bom, porque é de caráter? Ou por alguém que ouse morrer porque é bom? Ah, aquele cara é bonzinho, eu vou morrer por ele. Não, só quem morreu foi Jesus, cara, independente do nosso pecado ou não. Da nossa crença, do que a gente fazia de certo ou errado. Ele não olhou para isso. Ele olhou para a nossa inocência diante de Satanás, que estava nos acusando por nos tentar atingir ele e o Pai e o Espírito Santo, pelo amor que ele tem por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que eu falei. Justificou por nós sendo pecadores. Não se preocupou se a gente era bom ou se era ruim. Ou se era honesto ou se era de caráter. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de Satanás, que nós fomos salvos. Porque Satanás nos odeia. Ele tem ódio da gente. Então, quando ele encontra uma brecha na nossa vida, ele vem mesmo para matar, roubar, destruir, para botar impedimento, para nos afastar. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando a gente está na presença do Senhor, que a gente sai, vem mais 7 demônios, fica mais difícil para sair. Porque é isso que ele faz, o trabalho dele é esse, é nos afastar da presença de Deus, é nos afastar da palavra de Deus, da casa do Senhor, da obra do Senhor. Porque ele sabe os propósitos que Deus tem na vida de cada um de nós. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ó, como diz a palavra aqui, porque se nós, sendo inimigos, a gente era considerado como inimigo de Deus, que a gente não queria nada com Deus, só pecava, desobedecia, enfim. Então, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque quando Jesus nos justificou através da morte dele, ele não deu o direito de salvação. Ele não está dizendo que nós fomos salvos. Ele nos deu o direito, o livre-arbítrio. Embora não fale livre-arbítrio, mas nos deu o direito. Você segue se você quiser. Você é salvo se você quiser. Não é porque você aceitou Jesus que vai ser salvo, não. Nós temos que continuar ali, nos caminhos do Senhor, crendo que Ele é nosso Deus, crendo que Ele mais Ele fará,
né? E continuar perseverando. E não somente, para terminar o 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós temos que nos orgulhar, nos alegrar, ficar esperançoso, porque nós nos alegramos na presença de Deus, porque voltamos a ter reconciliação com Deus, né? Voltamos até a presença de Deus, voltamos a ter o acesso a Deus pela morte de Jesus. Por isso Ele deu o Filho dele por mim e por você. Que você, meu irmão, minha irmã que estão nos assistindo, valorize o que Deus fez. Ele foi morto, crucificado, abusado, debuxado. Aleluia. Cravaram uma coroa de espinho na cabeça dele com aquele espinho de indiano que não quebra, de cerca de 3, 4 centímetros. Olha que sofrimento, meu irmão. Será que isso não te toca, não? O que Deus fez por você, meu irmão, e você fica nessa vida de pecado. Toma posição com Deus esta noite. Aceite Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E eu garanto, pela experiência que já passei na minha vida, que você vai ver as maravilhas de Deus na tua vida. Se você crer, verá a glória dele. Então, Deus reconciliou com você de novo, através do Filho dele. Porque tamanho é o amor que Ele sente por mim e por você. Não importa o que você fez, ou o que faz, ou o que deixou de fazer. Muda agora, toma uma posição com Deus, aceite Ele como seu Salvador de sua vida. E eu estou aqui para garantir a você que você vai ver. A alegria que nós estamos sentindo aqui, por estar aqui, ouvindo a palavra dEle, adorando Deus, tu vai sentir o mesmo prazer. Ou algo mais ainda. Porque Deus vai falar ao teu coração. Então não perca tempo, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Né? Vulcões, erupções, terremotos, tsunami, pestes. Será que você não está vendo os sinais que Deus falou na Bíblia que estão se cumprindo? Jesus está voltando. Se Ele voltar hoje, você perde a tua salvação, meu irmão. A gente não sabe quando Ele vai vir, nem Jesus sabe. Vai vir como ladrão, diz a Bíblia. O ladrão não avisa você, ó, amanhã eu vou roubar a tua casa, tá? Eu vou lá amanhã. Ele não avisa. Jesus também não vai avisar não, porque Ele já está nos avisando aqui através da palavra dEle, através dos estatutos dEle, dos ensinamentos, do que Ele fez quando Ele veio aqui na terra. Ele não tem que ficar dizendo mais nada não, está aqui. Se você quiser aprender, se você quiser seguir, estou pedindo para você me seguir, eu seguir pastor. Não, segue a palavra do Senhor, segue a Jesus, porque a palavra de Deus é Jesus. Esse aqui é um caminho, é a seta que nos indica como chegar à nossa salvação através de Jesus, que é a palavra. Aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Então está aí a palavra. Espero que vocês tenham entendido. Amém. E obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um que está nos assistindo agora, Senhor. Abençoa cada casa, cada família. E obrigado por nos permitir que entramos na Tua casa, meu irmão. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.